e durante todo o período de uma legislatura ou de um governo. Professor, entre os interesses legítimos, interesses de classe, interesses legítimos e os interesses escusos, parece que há uma fronteira aí muito tênue, né? Porque um interesse legítimo manipulado por quem quer que seja ou por outras pessoas alheias aos interesses legítimos pode se transformar num interesse escuso. Quando é que essa fronteira acontece e que perigo se corre de um interesse legítimo se transformar num interesse escuso? Isso pode acontecer numa eleição. De que maneira? O princípio da legalidade, um princípio de direito, é muito claro. Ou as coisas são legais ou são ilegais. O princípio da legitimidade é algo diferente. Não é um princípio absoluto, é um princípio relativo. A gente pode dizer, este governo é mais legítimo do que o que o antecedeu, ou este governo é menos legítimo do que o anterior. Nós podemos dizer, o governo deste país é mais democrático, portanto mais legítimo do que o daquele país, que é mais autocrático, portanto menos legítimo. Por isso a fronteira da legitimidade é tão tênue. E eu vou dar um exemplo em que você vence a fronteira da legalidade, né, e passa a atuar na fronteira da legitimidade. Um grupo de traficantes que financia a eleição de um parlamentar, por exemplo, né, ele está tendo uma ação aparentemente legítima. Por quê? Porque eles fazem parte da sociedade. Se estiver apenado, ele não vota. Se ele estiver encarcerado, ele não vota. Mas os que não estão têm o direito de votar, não perdem o direito de votar. Podem escolher alguém que os represente. Se essa representação é feita em favor dessa atividade legal, que é o tráfico, a delinquência, etc., evidentemente que é algo que poderia ser legítimo e que se transforma, além de legítimo, em ilegal. Isso ocorre em todos os países do mundo. E o governo? Nós vivemos experiências recentes assim, de um governo diretamente envolvido, parlamentares, empresários. Como é que um governo, digamos, pode se blindar contra esses interesses escusos? Como é que um governo age diante da vulnerabilidade em relação aos interesses e a esses grupos de pressão? Além do governo, que é uma instituição política de caráter transitório, nós temos o Estado, que já estudamos aqui, que é a mais importante das instituições políticas e que tem caráter permanente. Esse caráter permanente, né, é representado por uma série de instituições que sobrevivem aos governos, que tem exatamente por objetivo, né, primeiro, perseguir o crime, apená-lo, levá-lo a julgamento e encarcerá-lo para que ele cumpra a pena. E há outros mecanismos que são preventivos, especialmente em relação à opinião pública. Então nós temos, o Congresso exerce um papel importante nisso, porque tem como órgão auxiliar do Legislativo o Tribunal de Contas, que não é um tribunal que pertence ao Judiciário. É um tribunal que é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Por quê? Fiscaliza as contas do Executivo. Esse é um primeiro filtro para que as contas sejam corretas, para que os procedimentos, licitação, etc., sejam julgados do ponto de vista da sua legalidade e da sua legitimidade. Esse âmbito, isso chama-se controle externo. O controle interno existe também no âmbito do Executivo. Antigamente eram os inspetores, chamadas Inspetorias Gerais de Finanças. Hoje é algo mais amplo, né? Que foi criado como uma ouvidoria e se transformou numa controladoria geral da União. Então veja que há órgãos permanentes. Independentemente desses órgãos que fiscalizam os aspectos da legalidade, da legitimidade, dos procedimentos, etc., há os órgãos policiais que também ajudam. Nós temos visto a atuação da Polícia Federal, né, que acompanha tudo aquilo que possa representar violação dos interesses do patrimônio nacional, do Estado brasileiro. E eles têm investigado, têm levado essas denúncias adiante, têm acionado o Ministério Público, e o Ministério Público tem acionado a Justiça. Então veja que é todo um mecanismo do Estado que atua para prevenir a legalidade e a legitimidade das decisões políticas. Evidentemente
que aí a fronteira não mais da legitimidade, mas da legalidade, quando viola a lei, aí se transforma num caso de violação administrativa e de violação da ordem jurídica, da ordem penal, e aí o titular dessa ação vai ser o Ministério Público em face das apurações feitas pela polícia. E esses são os mecanismos de que toda democracia dispõe para punir os delinquentes e para prevenir os desvios da administração. Professor, e que personagem o senhor trouxe hoje para a nossa aula? É um personagem muito interessante, chama-se Robert Michels. Ele é alemão de nascimento, mas se naturalizou italiano. Viveu na Itália, morreu na Itália. Ele foi membro do Partido Social Democrata Alemão, que era o maior partido do mundo, mais bem organizado, etc., na sua juventude, e isso provocou um livro que se chama Sociologia dos Partidos Políticos. O título inteiro é muito grande, mas é conhecido como Sociologia dos Partidos Políticos. E foi estudando a organização desse partido que ele criou aquilo que se chama a Lei de Bronze das Organizações. Ele diz: a organização, né, é a fonte de todos os vícios, de todos os males. Esse livro é muito interessante, está traduzido em português e pode ser adquirido por quem se interessa por este assunto. E se você se interessar por estudar um pouquinho além do que nós vimos hoje, preste atenção às nossas dicas. E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Até lá, professor. Até a próxima aula, se Deus quiser.